Olá pessoal, o tema do meu vídeo hoje é uma fotografia mais artística, uma fotografia mais fine art. É, Essa fotografia é mais diferenciada porque ela é bem diferente daquele estilo de fotografia de ensaio, de eventos ou documental, né? Até de casamento, porque é uma série de fotografias, principalmente de casamento, que são mais de 2.000 fotografias e você tem que tratar elas e tudo, e acaba achando um padrão de tratamento para as fotos. Essa fotografia fine art, ela é uma fotografia única, né? Você tira a foto já pensando que essa foto vai ser a sua obra de arte, a sua única foto, que você já pensa em colocar ela num quadro, né? Você já tira a foto montando o ambiente, montando os personagens para ficar exatamente do jeito que você visualizou na sua mente, né? A ideia que você tem da fotografia. Então tá, gente. Geralmente uma fotografia fine art, ela é feita, na minha opinião, né, as melhores fotografias fine art de pessoas, não as, eu não estou incluindo as fotografias de paisagem, arquitetura, mas as fotografias de pessoas fine art, geralmente elas são tiradas com uma lente Canon, para Canon, né, 200 milímetros, geralmente com abertura 1.8, 1.4, que você consegue desfocar bastante o fundo e dar aquela sensação de pintura, né? É uma sensação de fotografia bem artística. Com essa fotografia que eu fiz aqui, eu tirei uma foto do meu filho, Joaquim, e da minha sobrinha Lara. Essa foto foi tirada no sítio da minha mãe e eu já fiz essa foto com a abertura um pouco mais fechada, porque eu queria realmente uma profundidade de campo um pouco maior. Foi tirada com a lente, se eu não me engano, foi com uma lente do kit até, ou 50 mm, se eu não me engano. Mas eu procurei não desfocar muito, geralmente porque eu já estava pensando num tratamento no Photoshop, um tratamento de fake blur, que eles chamam, né? No fundo, fazer um tratamento como se diz assim, tratamento do background, desfoque de background, estilo fine art. Então vamos lá, eu já fiz uns ajustes aqui da foto, basicamente foi de crop e de níveis de sombra, de preto e branco, então eu já agrupei todas elas aqui no grupo e chamei de ajustes. Agora, a primeira coisa que eu vi que realmente está me incomodando é a sombra no rostinho do meu filho. Então, eu vou criar uma camada de níveis. Vou aumentar um pouco os midtones, deixar um pouco mais claro. E vou inverter a camada, Ctrl e inverte a camada. Vou pegar um pincel branco. Vou diminuir um pouco o pincel. Vou diminuir até a opacidade do meu pincel, diminuir um pouco mais e vou pintar só o rostinho dele, até no rostinho daqui da minha sobrinha. Mas eu vou, na verdade, diminuir a opacidade, né? Ficou muito forte. Vou começar lá com 0, vou aumentando a opacidade até deixar um pouquinho mais claro o rostinho deles, ok? 50 demais, uns 30 e poucos tá bom. Só para dar uma clareada aqui no rostinho dele, ó, antes e depois, para dar uma clareada. Ok. Feito isso, eu vou começar o meu processo de fake blur. Vamos lá. Vou selecionar os dois na parte da frente, fazer uma seleção rápida. Vamos lá. Selecionando eles, eu vou tomar o máximo de cuidado nessa seleção possível, porque daí ela poupa bastante trabalho lá na frente. Ok? Tudo que for selecionado extra, depois a gente consegue tirar no pincelzinho de menos seleção ali em cima. Eu já vou mostrar para vocês. Eu vou selecionar também essa planta aqui. Foi demais. Vamos lá. Acabou selecionando toda a foto. Então vamos lá. Com o pincelzinho de menos a gente consegue desselecionar a seleção e depois a gente ainda consegue fazer
o refinar aresta aqui em cima, o Refine Edge, para quem tem o Photoshop em inglês. Então tá, vamos lá. Tirando tudo que eu não quero da seleção. Agora vamos dar uma refinada na aresta. Menos aqui. Eu vou selecionar de novo mais, para selecionar as áreas que ficaram faltando aqui na foto. Deixa eu dar uma olhada aqui, o cabelinho dela, tudo certinho, a plantinha um pouquinho mais aqui na frente. Que eu quero essa planta um pouco mais destacada aqui. Ok, agora vamos fazer então o refinar aresta, o Refine Edge. Então vamos lá, deixa eu puxar um pouco mais pra cá, pra vocês verem. Então vamos lá. O refinar aresta, geralmente eu clico aqui em detecção de aresta no raio inteligente, lá por 2 ponto alguma coisa, 3. Eu vou deixar em 2.8, ok? E vou... só uma coisa que eu esqueci, peraí, cancelar. A refinação da aresta e a seleção não pode ser feita se você tiver em alguma camada e máscara de qualquer outro ajuste, níveis, curvas. Então vamos lá, vamos criar um pixel layer, Shift Ctrl Alt L vai criar um pixel layer aqui, e nesse pixel layer sim você vai poder fazer a seleção e refinar a aresta, ok? Então vamos lá. Vamos lá, de novo, raio inteligente, vou selecionar para 2.8. A seleção eu vou colocar para nova camada com máscara de camada. Vamos lá, vamos fazer o refinamento da aresta para a gente ensinar o Photoshop, o que ele tem que selecionar e o que ele não deve selecionar. Então vamos lá, refinando a aresta. Aqui parece que ele já fez um trabalho super bem feito, principalmente no tronco. O problema vai ser ali no cabelinho dela. Então vamos lá, deixa eu ver. O cabelinho dela. Agora, fazendo o refinamento da aresta. Aqui esses fiozinhos dela que estão um pouquinho mais pra cima. Agora no refinamento da aresta ele vai ficar bem melhor selecionado. Ok, gente? Então tá bom. Vai lá. Ele fez a seleção, selecionou os cabelinhos dela. E vamos fazer a seleção aqui também da plantinha, que eu quero que ela fique de fora do desfoque. Então tá bom. Então vamos lá. Selecionando nova camada com máscara de camada, clicando OK. Ele vai fazer uma nova camada de seleção. Ali, ó, clicou embaixo, uma nova camada de seleção. Eu vou clicar nessa nova camada de seleção. E vou em filtro, desfoque gaussiano, e você vai ver que ele vai desfocar só a parte de trás que não foi selecionada. Então eu vou fazer uma seleção com menos desfoque, mais desfoque, você que vai dizer quanto que você vai querer desfocar o fundo. Eu vou deixar por aqui esse desfoque para não ficar muito na cara, que parece que os dois foram cortados de outra foto e colados no fundo, né? Vou deixar assim o desfoque e ainda vou baixar um pouco a opacidade da camada para não ficar tão na cara aquele desfoque fake blur ali atrás, ok? Assim acho que tá bom. Então tá bom. Vamos lá. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser criar uma camada de níveis. E nessa camada eu vou escurecer um pouco lá atrás para tentar criar uma vinheta, ok? Eu vou clicar no pincel em preto e vou aumentar o pincel e vou apagar o efeito dos níveis nos dois. Aí vai criar como se fosse uma vinheta ali de níveis atrás deles, ok? A próxima coisa que eu vou fazer é fazer o fundo se destacar um pouco mais dos dois. Eu vou criar uma camada de curvas nas cores. Eu vou selecionar o azul para dar uma esfriada lá atrás. Talvez não tanto, talvez um pouco menos. E o vermelho. Pronto, ali. Isso. Agora sim. Agora eu vou pegar um pincel, a mesma coisa, e apagar os dois. Certo? Apaguei os dois. E a seleção vai ficar só lá atrás
o que eu acabei de fazer, ok? Certo. Ok. Agora eu vou tentar fazer uma vinheta, certo? Tentar fazer uma vinheta com as curvas, tentar escurecer um pouco mais o fundo e destacar mais a frente. Vou apagar os dois e deixar o efeito só lá atrás, como se desse uma escurecida no fundo e destacasse os dois aqui na frente, ok? Ok, o próximo passo que eu vou fazer vai ser colocar um pouco mais de nitidez ali no rostinho deles, principalmente nos olhos. Então, antes de a gente aplicar qualquer efeito de filtro, nós temos que criar uma camada de pixel layer. Como é que se cria essa camada? Clicando Shift, Ctrl, Alt, L, nós criamos a camada de pixel layer. Nessa camada, sim, a gente pode criar qualquer um dos filtros em cima. Então, eu já tinha criado a camada de desfoque antes, agora eu vou criar a camada de nitidez. Vou criar uma máscara de nitidez, colocar a nitidez um pouquinho mais para cima, por 80, por aí. Vou clicar em OK. Agora eu vou criar uma máscara invertida no lado dessa camada de nitidez, clicando em Alt e na máscara ali de baixo de vetor. Vai criar uma máscara invertida e eu vou pintar só nos olhos deles. Vou pegar um pincel em branco, que branco mostra e preto esconde. E a opacidade eu vou deixar um pouco mais alta. E o tamanho do pincel que eu vou diminuir, E vou clicar só em cima dos olhozinhos dela, olha aqui, ó, o olhozinho. Deixar um pouco mais nítido o narizinho, a boquinha dela, os olhos dele, ok? As unhas um pouquinho, aqui o cabelinho dela, ok. Acho que tá legal. Ainda vou diminuir um pouco a opacidade dessa camada de nitidez, para não ficar uma nitidez tão forçada. Aqui tá 0, como vocês podem ver, tá um pouquinho desfocado. Por mais que a gente tente focalizar, acaba saindo por distorção da lente ou qualquer tipo de outro efeito ali na câmera, do ambiente, acaba ficando um pouquinho desfocado. Então, a gente tenta ajustar ao máximo a nitidez para, pelo menos nos olhos, porque se os olhos ficam um pouco desfocados, causa uma certa estranheza no olhar. A primeira coisa que a gente olha numa pessoa são os olhos, né? Então, se os olhos da pessoa ficar um pouquinho desfocados, já causa uma certa estranheza. Então, na minha opinião, a foto pode estar inteira desfocada, mas pelo menos os olhos têm que estar no mínimo de nitidez possível para que não cause uma estranheza ao olhar a foto, olhar a pessoa. Então vamos lá, já deixei o olhinho dela bem nítido, narizinho, baixei bastante a opacidade da camada de nitidez. E assim eu vou terminando a minha foto de fine art. Se você quiser, vai agora do seu gosto, criar mais vinheta, aumentar um pouco a nitidez, aumentar um pouco os níveis na frente, a iluminação. Aí vai do seu gosto da foto, né? A minha foto já estaria bem feita assim. Eu, de repente, aumentaria um pouco da saturação e a vibratilidade aqui. Um pouquinho mais. E, novamente, pegaria um pincel invertido aqui e pintaria somente eles para deixar o fundo um pouquinho mais claro, um pouquinho mais vívido, e vou apagar o efeito deles. Deixar a saturação só lá na parte de trás, ok? E assim estaria feito a minha fotografia fine art, o meu fake blur, uma foto um pouquinho mais artística. Se você tiver uma foto que você escolha de uma gestante, uma criança, que seja no meio das flores, principalmente, que é a tendência da fotografia agora fine art, você encontrar uma criança no meio de um campo de flores, as flores na frente aqui deles, você ainda pode
apagar o desfoque nas flores da frente, deixar o desfoque um pouco mais marcado na parte de trás. Você vai compor a sua foto e o grau de desfoque que você quer para fazer a fotografia sair exatamente do jeito que você mentalizou ela, né? Do jeito que você visualizou ela na hora do clique. Essa fotografia foi mais ou menos o que eu tinha em mente na hora. Eu desfoquei bem atrás, você já não consegue visualizar muito ali o que está bem atrás deles, né? Eu tentei fazer um pouquinho mais forçado hoje ali o desfoque ali atrás, para até mostrar bem a diferença. Mas o caminho é por aí. Agora vai do seu gosto e você vai tentando ver o que se adequa melhor para o seu estilo de fotografia, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.